Bom, meninas, boa noite. Conforme combinado, então, hoje eu vou iniciar a unidade 4. Na verdade, a sessão 2 da unidade 4 vocês já tiveram lá com a nossa convidada, com a Cicely, né, que falou sobre os transtornos alimentares. E por conta do tempo e para a gente conseguir fazer uma aula prática na semana que vem, uma vez que a prova já é na outra semana, então a gente vai dar como aula dada a aula dela, até porque foi bem explicadinho, né? Foi bem prático mesmo. Hoje, então, a gente vai falar de síndrome de Down e também de doenças infecto-contagiosas, certo? Para que na próxima aula, então, a gente faça aula prática lá na clínica escola da faculdade. Quem tiver jaleco para levar, melhor, pois é uma aula prática, a gente vai simular um atendimento. Máscara, né? E seus EPIs aí. E também a gente pede, claro, que quem for do grupo de risco me comunique com antecedência para que a gente não tenha problemas, né? E a gente possa ver o que a gente vai fazer daí, caso um de vocês seja do grupo e não possa ir na aula, tá? Mas, bom, vamos falar então de síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma alteração cromossômica, então ela ocorre por um erro na distribuição dos cromossomos. Em geral, as pessoas têm 46 cromossomos, sendo 23 da mãe e 23 do pai. Porém, os indivíduos com síndrome de Down possuem 47 cromossomos, então eles têm um cromossomo a mais, que fica junto ao par 21, e, portanto, essa condição também é conhecida como trissomia do 21, né? Tanto como síndrome de Down, como trissomia do 21. Síndrome de Down, ela causa, então, alterações físicas e mentais. No mundo, a cada 700 nascidos vivos, estima-se que uma pessoa tem essa síndrome. E no Brasil, de 600 a 800 nascimentos, um também possui a síndrome. E ela não escolhe gênero, não escolhe etnia, classe social. Então, é um erro aleatório ali na questão dos cromossomos, né? Que não tem bem uma explicação, né? Bom, quais são as características dos portadores de síndrome de Down que nos interessam enquanto nutricionistas, né? Então, a gente tem que ter em mente que esses indivíduos, eles têm uma taxa metabólica basal menor, o que faz com que eles tenham um menor gasto energético, né? O organismo deles gaste menos energia devido a essa menor taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É o quanto de calorias, isso falando de uma forma bem simples, é o quanto de calorias o teu corpo gasta parado em repouso, né? Precisa para se manter. Então, se o deles é menor, logo, não, né, o gasto energético também torna-se menor e torna propício ao aumento de peso, né? Então, eles tendem a ter excesso de peso, essa população. Então, existem outros fatores também que fazem com que eles tenham preferência por alimentos de fácil mastigação. Então, além desses aspectos fisiológicos, principalmente na questão da taxa metabólica basal, também tem a questão da preferência por alimentos de fácil mastigação, o que faz com que eles tenham lá uma alimentação mais monótona e desequilibrada, o que contribui para esse aumento de peso, para esse excesso de peso também. E também uma menor ingestão de micronutrientes. Então, é uma população que tem que ficar atenta à alimentação deles para que se consiga manter aí uma nutrição adequada, para que a gente tenha oferta de todos os nutrientes, para que se evite outros problemas de saúde.
assim como a população em geral, né? Bom, outros fatores aí para prevalência, então, do sobrepeso e obesidade nessa população são os hábitos alimentares inadequados, né? Então, como já foi falado, tanto por falta de informação, né, da família, né? Muitas vezes não sabe exatamente o que ofertar, ou por facilidade, praticidade, enfim. Compulsão alimentar, que também pode ser um fator, né, que leva a um hábito alimentar inadequado, a preferência por alimentos doces, por exemplo, dificuldades na mastigação, disfunção da tireoide, então é muito comum nessa população o hipotireoidismo, problemas na tireoide, o que faz também com que possa haver esse ganho de peso. A hipotonia muscular, que seria uma falta mesmo de rigidez, né, nos músculos, menor capacidade físico-motora, problemas na absorção de nutrientes. Então, na sequência, a gente vai ver um pouco sobre o intestino dessa população, disfunções imunológicas e também uma maior prevalência de cardiopatias congênitas. Então, é uma população que cerca de 50% tende a ter as cardiopatias congênitas, por isso que muitos deles não têm uma vida longa, né, devido a problemas mesmo na formação do coração. Então, muitos acabam tendo problemas ali e vindo a óbito muito jovens ainda, né? Porém, é claro que a gente sabe que conforme o tempo vai passando, os estudos vão aumentando, o conhecimento, muito se consegue, né, prolongar a vida, se aprende a lidar, né, com essa população. Então, com o tempo, vai ficando mais fácil e também a vida vai se aumentando a expectativa de vida, né? Bom, o intestino grosso deles tende a ser mais longo e lento também. Faz com que absorva mais nutrientes, mas também que é importante saber que isso pode causar também um aumento da passagem, né? Quando a gente estuda a fisiologia ali do intestino como um todo, a gente sabe que o aumento também faz com que aumente a área de absorção, aumento do comprimento, né? E isso faz com que possa haver também passagem de substâncias alergênicas, substâncias que não são tão agradáveis assim, que não se gostaria tanto que passassem, né? Ali para a corrente sanguínea, para dentro do corpo, e podendo trazer aí algumas consequências, né? Então, alergias alimentares, intolerâncias, enfim, isso a gente fala para uma população em geral, né? Mas é importante saber que o intestino deles tende a ser mais longo e lento, por isso também a questão da alimentação dos portadores de síndrome de Down é muito importante, porque para facilitar, para melhorar o trânsito intestinal, a alimentação faz toda a diferença. Aqui, eu trago essa tabela de um documento do Ministério da Saúde, que até está lá nas referências esse documento, quem quiser depois buscar, né? É um documento que traz todo como que se faz a atenção a esse público, e ele traz essa tabelinha com as principais doenças associadas à síndrome de Down, né? Traz a questão de prevalência ali, mas o mais importante é a gente ficar atento a algumas questões, né? Então, por exemplo, que tem mais a ver com a nossa ossada, né? Com a nutrição mesmo. Então, ficar atento que é um público que pode ter hipotireoidismo, né? Que é mais comum. Questão de doença celíaca, então, é comum também a prevalência de doença celíaca de 5%, não é tão alta, mas podem ter, né? Então, é algo que precisa ser observado. Se tiver algum problema gastrointestinal, é bom investigar para ver se pode ter uma doença celíaca ou não. Em caso positivo, retirada total de glúten da dieta para melhorar todo o quadro, né? Independente de quais sintomas esse paciente possa vir a ter, porque a doença celíaca
ela pode causar diversos sintomas, né? Então, tem outras doenças ali do sistema digestório, tem a questão da anemia também, que é prevalente nessa população, então é algo que o nutricionista também deve ficar atento. A gente, através de exames, consegue avaliar, e também da alimentação, né, desse público, como que esse paciente está se alimentando com alimentos, fontes de ferro suficientes, como está a absorção, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado com a ingestão somente, mas não se preocupa com a absorção do nutriente. Isso é muito importante também de ficar atento. Então, às vezes, o paciente até ingere uma boa quantidade e você não consegue entender por que está apresentando aí anemia, por exemplo, né, no caso do ferro, enfim. E daí você vai avaliar, às vezes é o intestino dele que não está absorvendo bem, está com uma doença celíaca, por exemplo, que perde ali aquela superfície de absorção e não absorve, apesar da boa ingestão. Então, é sempre bom investigar além, né, de somente investigar a alimentação, a ingestão. Bom, como que se dá a avaliação nutricional na síndrome de Down, então, né? Que é o nosso principal objetivo da disciplina. Então, a gente fez só uma breve introdução para lembrar um pouquinho o que é a síndrome de Down, mas é importante saber, até fazendo um parêntese aqui, eu fui atrás de nutricionistas em Joinville que pudessem nos ajudar na disciplina, que pudessem vir aqui falar para vocês, porque, como vocês sabem, eu já não atendo crianças, não atendo o público mais jovem, né? Eu atendo mais adultos e nunca atendi, né? Realmente ninguém com síndrome de Down, e eu fui atrás de colegas que eu sei que atendem exclusivamente público infantil, outra colega que eu sei que trabalha na APAE, e elas também não atendem, né? Então, atendem pouco, e daí fica a pergunta, né? Não atendem por quê? Será que o público não procura, ou será que não tem gente tão especializada assim, né? Então, é algo que é mais um público aí que nós nutricionistas podemos atender, né? Nos especializar e vir a atender. Então, é bem importante a gente conhecer um pouco, né, de como se faz realmente a avaliação nutricional. Bom, para indivíduos de 0 a 18 anos, a antropometria é basicamente o peso e a altura. Aí se joga o peso e a altura nessas curvas de crescimento de Cronk e se avalia se o peso está adequado para a altura, né? Como é que está o crescimento e, enfim, o peso desse indivíduo. Então, só para a gente, antes da gente continuar, a gente precisa saber, eu já vou mostrar nas tabelas e vocês vão verificar que se fala em comprimento e estatura. Comprimento a gente utiliza normalmente para crianças, para bebês, porque a gente mede eles na posição horizontal. A gente tem essas, como vocês podem ver na imagem, tem essas... Normalmente a balança já vem com o estadiômetro ali, né, para conseguir medir a altura, o comprimento, na verdade, dessa criança. Estatura é quando a gente consegue medir aí com o estadiômetro mesmo, né, na posição vertical. Então, normalmente até os 2 anos de idade a gente chama de comprimento, a partir dos 2 a gente fala estatura, tá? Só para saberem, porque na curva vai ter um pouquinho dessa diferença. Então, aqui, ó, por exemplo, curva de crescimento para meninos com síndrome de Down de 0 a 3 anos. Notem que é o comprimento para a idade que se observa aqui. E a curva de crescimento para meninos com síndrome de Down de 2 a 18 anos é através da estatura. Então, só para a gente saber essa diferença entre comprimento e estatura. E daí a gente, depois de aferido, né, esse comprimento ou estatura, a gente joga na curva
para avaliar em qual percentil, né, em qual parte ali dessa curva que esse indivíduo se encontra, tá? Eu vou mostrar outras curvas aqui para vocês, mas lá no final tem uma classificação. Aqui a gente tem também as curvas de comprimento para idade para meninas, então com síndrome de Down de 0 a 3 anos, e para meninas com síndrome de Down de 2 a 18 anos, daí a estatura, né? Então, notem que cada um tem uma curva diferente, né? Você vai observar teu paciente, quantos anos ele tem. Ele tem 3 anos, então você vai pegar a curva de crescimento, é uma menina, né? Então, vou pegar a curva de crescimento de meninas com síndrome de Down para 2 a 18 anos e vou jogar, né? Vou olhar a idade dela aqui, você vai buscar o ponto médio entre a idade e a estatura dela. E aonde caiu o pontinho dela, você vê qual percentil que foi, dentro de qual daquelas faixinhas ali. É difícil explicar assim, né, sem um quadro, mas só para vocês entenderem, entre aquelas duas faixinhas, 2 risquinhos ali, qual que é o percentil que ela se encontra, e você vai chegar, então, a uma conclusão ali mais para frente, conforme a tabelinha de classificação. Aqui é outra curva, né? Aqui é de peso para a idade, já não é mais de altura e estatura. Também para meninos, né? E tem a de 0 a 3 anos e a de 2 a 18 anos. Curva de crescimento para meninas, também peso para idade, separado por idade, as curvas, aqui está a classificação. Então, aqui a gente consegue classificar, por exemplo, se eu fiz ali, eu joguei, né, uma idade e um peso, aqui no caso a classificação por peso, para um paciente meu, e ele caiu no percentil menor que 5, eu considero que ele é um baixo peso ou uma baixa estatura para a idade. No caso, se eu estiver falando de peso, né, e o percentil menor que 5, eu considero que o peso dele está baixo para a idade. Se eu estiver falando da estatura, eu estou vendo que a estatura é baixa para a idade dele. Eutrófico, quando que eu considero eutrófico? Quando o percentil ali da curva está entre 5 e 95, então ele está normal, ele está ok, está dentro do esperado, do que se deseja. Se o percentil for maior que 95, então significa que, ou, né, quando eu estou tratando de peso, eu estou vendo que o peso está excessivo para a idade daquele indivíduo, e se eu estiver falando de altura, estatura, ele está mais alto, né, do que deveria lá para a idade dele. Tá? Então, isso funciona muito similar às curvas da OMS para crianças, né? Mas a gente tem que saber que para a síndrome de Down existem as curvas específicas para essa população, né? A gente não pode considerar também que a altura seja a mesma e que o ideal, que o esperado seja o mesmo do que para a população em geral. Por isso a gente tem as curvas específicas aí desenvolvidas por Cronk. Tá? Muito importante observar certinho isso aqui. Bom, para maiores de 18 anos, aí sim se utiliza o IMC e se classifica conforme os pontos de corte da OMS. Por quê? Porque não existe ainda classificação específica para síndrome de Down nessa faixa etária. Então, por exemplo, não existem as curvas ou não existe um IMC específico para síndrome de Down. Aí, nesse caso, se utiliza mesmo o IMC da OMS, porque não existe uma outra referência ainda, tá? Basicamente, se faz dessa forma, então avalia, né, o portador de síndrome de Down dessa forma. Aí, a alimentação, que também faz parte da avaliação nutricional, ela é feita também como se faz
para outros públicos, né? Então, se faz por meio de um QFA, um questionário de frequência alimentar, pode ser um recordatório 24 horas. Importante que os pais ou responsáveis estejam juntos na consulta, então, nesse caso, né, o nutricionista até pode pedir que já venha junto na consulta. Claro que você sempre tenta se referir ao paciente, sempre tenta conversar com o paciente, fazer ele entender, trazer ele para dentro da consulta, né? Mas é importante que tenha alguém junto, que saiba responder, que saiba ajudar nas respostas, caso o paciente esqueça, tenha dúvidas, enfim, né, tenha dificuldade de falar as quantidades, a forma que foi preparado, porque pode ser que não foi ele que preparou, então é importante ter um pai ou responsável junto, principalmente se for criança, né, se for alguém mais jovem. Jovem não, né, mas criança mesmo, né. Cálculo de necessidades energéticas. Então, não existe cálculos específicos para a síndrome de Down. Então, você vai utilizar aqueles cálculos específicos para a população a qual ele está inserido. Então, por exemplo, se ele é uma criança, você vai utilizar cálculo para crianças. Se ele é um adulto, você vai utilizar o cálculo lá de necessidades energéticas para adulto. Se ele é um idoso, para idoso, então você vai fazer conforme a faixa etária, enfim, conforme o público ao qual ele se encaixa, porque não tem o cálculo específico ali para a síndrome de Down. Bom, importante lembrar que, assim como para todo mundo, a avaliação bioquímica, os exames de sangue são muito importantes para acompanhamento do paciente e também fazem parte da avaliação nutricional. Então, para cada faixa etária, existem alguns exames que podem ser um pouquinho diferentes, mas é muito importante, de forma geral, é importante pedir os exames, mas na faixa etária do 0 aos 2 anos de idade, é importante fazer pelo menos o hemograma, o TSH e os hormônios T3 e T4 da tireoide, para justamente avaliar a função da tireoide, e o hemograma ele pode dizer, né, pode trazer várias informações relativas aos glóbulos vermelhos, às células vermelhas, às células brancas, às plaquetas, então pode falar sobre imunidade, sobre uma possível anemia, né, desse paciente, então é muito importante, lembra lá do quadrinho que a gente viu lá atrás, que a anemia é comum nessa população, e problemas de tireoide e hipotireoidismo também, então esses exames são básicos aí, né? Se você atua principalmente na atenção básica, você não pode pedir muitos exames, mas pelo menos esses 3 é o que o Ministério da Saúde recomenda aí que se peça dessa faixa etária como rotina, né? Exame de rotina, tá sempre avaliando com certa frequência. De 0 a 2 anos, então, os mesmos exames, hemograma, TSH, que é o hormônio tireoestimulante, os hormônios T3 e T4. Então, é bem importante fazer uso desses exames também dentro da avaliação nutricional. E daí aqui eu até juntei as duas informações, já que elas se repetem, mas dos 10 aos 19 anos e para adultos também para idosos, é importante, além do hemograma, do TSH, do T3 e T4, avaliar também a glicemia de jejum, né? Então, avaliar aí essa glicose na corrente sanguínea, os triglicerídeos, o lipidograma, então, colesterol, né? Colesterol total, colesterol HDL, LDL, é muito importante avaliar. Porque, principalmente se for um paciente obeso, né? Porque ele tem a tendência justamente de ter os triglicerídeos e o colesterol alterados, então é muito importante fazer esse rastreamento, essa avaliação bioquímica, para que você possa intervir, né? Como nutricionista, você possa ter aí, fazer a sua intervenção nutricional e evitar possíveis problemas aí futuros. Aqui
Tem um quadrinho também desse material do Ministério da Saúde, que ele resume o acompanhamento por ciclo de vida. Então, exames ali, né, nos recém-nascidos, o TSH aos 6 meses e a 1 ano de idade, o hemograma aos 6 meses e 1 ano, o de crianças de 1 a 10 anos, o TSH anualmente, então pelo menos uma vez no ano fazer isso, hemograma também uma vez ao ano. Nos adolescentes, o TSH, o hemograma, glicemia, triglicerídeos, lipídios, se tiver obesidade, se for um indivíduo obeso, então, né? Em adultos, o TSH também uma vez no ano, o hemograma uma vez no ano, a glicemia, os triglicerídeos e os lipídios, colesterol, também se tiver obesidade. TSH e hemograma nos idosos, glicemia, triglicerídeos e os lipídios na presença da obesidade. Não que você não possa fazer outros exames, com certeza pode, se o teu paciente tiver condições de pagar, se ele tiver um plano de saúde, enfim, você, claro que pode solicitar outros exames. Aqui a gente está falando dos mais básicos, dos mais necessários para uma boa avaliação nutricional nessa população, para fazer pelo menos aí como um exame de rotina, né? O TSH, hemograma, então ficar monitorando realmente questão de anemia, de hipotireoidismo, enfim, se caso de obesidade também o colesterol, então assim, é muito importante, tá? Esse quadrinho é só basicamente um resumo do que foi falado nos slides anteriores. Notem que a avaliação nutricional na síndrome de Down, ela é bem parecida com o dos outros públicos que a gente já viu na disciplina. A gente tem algumas diferenças ali na questão das curvas, né, na classificação. Alguns exames aqui que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, para não deixar faltar mesmo, mas, em geral, é muito parecido, né? Então, uma boa avaliação nutricional, ela contempla a avaliação do consumo alimentar, a avaliação antropométrica, nesse caso, peso e altura, e as curvas, IMC, né? Os exames bioquímicos, o cálculo das necessidades nutricionais, que nesse caso não é muito específico, né? Ele pode ser utilizado, ou as fórmulas utilizadas para outras populações. E basicamente isso, tá? Então, assim, é um paciente que se pudéssemos, né, claro, deveriam todos ter um acompanhamento mais de perto, pelo fato de poderem desenvolver obesidade, de poderem desenvolver anemia, o intestino pode ser um pouco mais preso, então é muito importante que tenha uma alimentação adequada e, portanto, né, passar por um nutricionista, fazer essa avaliação é importante. E esse conhecimento, então, torna-se importante, né, para fazer essa avaliação. Bom, o que é? Aqui tá as referências, tá? Deixei dos slides aqui que eu coloquei. Então, o primeiro é este documento do Ministério da Saúde, das diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down. E tem outros ali documentos que também foram utilizados para construir os slides. Deixei um artigo científico na pré-aula, né? Sugiro que façam a leitura. Na pós-aula, vou explicar a atividade para vocês. Deixa eu só pegar ela aqui. Mas é basicamente construir uma anamnese para a população aí com síndrome de Down, para atendimento a pacientes com síndrome de Down no consultório. Bom, quem entende mais de nutrição infantil, por exemplo, eu tenho uma colega que trabalha com nutrição infantil aqui em Joinville, e no consultório dela tem muitos alimentos de brinquedo, muitas formas, ela leva o alimento até a consulta, ela tem várias formas de trazer o paciente para o lado dela, ganhar confiança, ganhar amizade, interagir com o paciente infantil, né? Isso é muito legal, né? E o público síndrome de Down também
gosta bastante, também ajuda bastante no tratamento, na avaliação nutricional desse público. Então, é muito legal para até quem quiser dar uma olhadinha no Instagram, o nome dela é Nutri Tati Cesering, não sei se vocês já viram. Eu acho que é esse o Instagram dela, mas é algo parecido, tá? O nome dela é Tatiane Cesering e ela tem todo esse trabalho com a nutrição infantil e tal. Então, eu recomendo até quem tiver interesse em dar uma olhada ali no perfil dela, em como ela trabalha. E, claro, né, fazer a leitura do artigo científico também para entender mais sobre o público, avaliação nutricional desse público e fazer atividade, né, porque a gente conversou sobre... A gente fez uma anamnese lá nos idosos, mas essa de síndrome de Down pode ser um pouquinho diferente, né? Lembram lá que a antropometria é um pouquinho diferente para idosos, enfim, algumas coisas podem ser diferentes aqui na síndrome de Down, por isso que a anamnese acaba sendo um pouquinho diferente para esse público. A atividade vale 500 pontos, e eu precisaria que vocês me enviassem essa semana até o dia 19, porque eu tenho até o dia 20 para lançar essa nota. Então, se puderem me enviar até dia 19, eu consigo ainda lançar. E vocês conseguem já também treinando para aula prática, que é justamente a aula prática de avaliação nutricional, né? E a gente vai precisar também aí aplicar uma anamnese uma com a outra, né? Então, já é uma forma também de treinar. Eu preciso que me enviem no e-mail até quarta, mas se quiserem levar na segunda que vem para dar uma olhada, a gente discutir, a gente pode fazer isso na aula prática, tá? Bom, acho que era isso sobre essa aula. Se tiverem dúvidas, a gente conversa daí na próxima aula. É isso, boa noite. E até a próxima aula, que é a 4.3.